Olá! Você sabe o que o seu político fez em Brasília este ano? Se não sabe, algo deve estar errado, não acha? Os políticos, como representantes do povo, devem sempre prestar conta do seu trabalho. Eles precisam ter compromisso com a transparência, porque ela é peça fundamental para garantir o bom funcionamento da democracia e da cidadania. Por acreditar nisso, vamos prestar contas e mostrar as principais ações do senador Luiz do Carmo no ano de 2019. Homem de fala simples e sempre com foco no resultado concreto, vem sendo considerado pelas principais pesquisas do país como um dos parlamentares mais atuantes do Brasil, sendo destaque principalmente como senador municipalista. Já foi destaque em várias reportagens internacionais, na França, Chile e Estados Unidos. A avaliação final, contudo, é você quem faz. Vamos lá? Seguindo o que prometia desde os seus tempos como deputado estadual, o senador Luiz do Carmo iniciou seu mandato com dedicação completa à segurança pública. Encontrou-se com o vice-presidente Hamilton Mourão, com o ministro da Justiça Sérgio Moro e defendeu as mudanças que acreditava que o Brasil precisava. Na época, ainda em janeiro, o ministro Sérgio Moro o antecipou o conteúdo da lei anticrime que iria apresentar e prometeu modificá-la diante as ponderações do senador. Depois disso, do Carmo apresentou o projeto de lei número 634 de 2019, que sugere a alteração do Código Penal, com o aumento do limite de penas para 40 anos, fortalecendo o sistema de progressão de pena e tornando mais rígida as condenações para os crimes de latrocínio. Após estudar e ver as inconsistências do sistema de segurança pública do Brasil, o senador decidiu buscar inspiração em outro país. Em uma viagem oficial do Senado Federal, visitou o Chile, encontrando-se com as maiores autoridades do sistema jurídico, policial e carcerário do país, como Jorge Abbott, fiscal nacional do Ministério Público e da Polícia Investigativa chilena. Vale destacar que as despesas da viagem foram arcadas pelo senador, sem nenhum centavo do Senado. Uma das suas maiores conclusões com a viagem foi sobre o sistema carcerário. No Chile, a mera possibilidade de um preso fugir ou tomar controle de uma prisão era inconcebível. A própria lei não o permitia fazer isso. Foi por isso que o senador apresentou o projeto de lei número 3076 de 2019, que criminaliza a tentativa de fuga de presos, mesmo quando não há uso de nenhum tipo de violência. O senador acredita que isso irá inibir as tentativas de rebelião e fuga, já que hoje as consequências para isso beiram a inexistência. Seus posicionamentos a respeito de outros assuntos na área de segurança, polêmicos, são bem definidos e fogem da usual isenção. É a favor da liberação do porte de arma e da diminuição da maioridade penal. A população brasileira tem o direito de armar quem quiser. O decreto não está obrigando ninguém, não. Você não quer, ok, não precisa não. Mas quem quer tem o direito, certo? Agora, você não vai simplesmente dar arma para a pessoa, vai treinar, tem psicólogo para saber se a pessoa sabe realmente, mas eu arrependo. Se eu tivesse treinado a minha filha, talvez ela estava viva comigo. E os bandidos saem da cadeia, certo? Nós vamos sair da cadeia agora. E cadê minha filha? Tinha 40, 50 anos de vida para frente. Então, você é minha filha, você é minha esposa. A culpa de quê? De bandido. E o governo está reconhecendo e não dá conta da consequência da população. Então, eu acho que é um favor armar a população para ajudar até o governo. Seu mais novo projeto de lei na área de segurança pública quer fortalecer as penas de crimes cometidos contra motoristas de aplicativo, táxi, de cargas e transportes públicos no geral. Estes profissionais passam por uma onda de medo nos últimos anos. Estamos vendo todo dia notícias de motoristas de táxi, Uber e transporte coletivo de cargas sendo roubados e mortos. Trabalhadores que colocam sua vida em risco simplesmente por trabalhar de forma honesta. O meu projeto que tenta ajudar a inibir esse perigo, aumentando as penas dos crimes cometidos a motoristas, que são extremamente vulneráveis aos criminosos. Vamos falar sobre uma das bandeiras que o senador mais se dedicou durante o ano, a renovação política e a importância da participação feminina na política.
A renovação do parlamento é algo exigido pela população há muito tempo. A forma como a reeleição é pensada na estrutura eleitoral do Brasil, contudo, dificulta muito que isso aconteça. De acordo com uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, 65% do total do Fundo Especial de Campanha ficaram com os postulantes à reeleição. Com menos recurso e sem mandato para o sustentar na opinião pública, o candidato inédito entra com extrema desvantagem. Essa é uma das coisas que o senador Luiz do Carmo quer mudar. O projeto de decreto legislativo número 69 sugere que a população decida: a reeleição dos membros do legislativo deve ser ou não limitada? Se sim, essa limitação geraria uma oxigenação maior nos parlamentos brasileiros e a renovação seria natural. O senador publicou um vídeo nas suas redes sociais em junho que resume bem o nosso próximo assunto. O projeto de lei número 2235 de 2019, de autoria do senador Luiz do Carmo, tenta conquistar uma maior paridade entre os sexos no parlamento brasileiro, reservando 30% das vagas do legislativo a ambos os gêneros. Com dificuldade para tramitar no Senado, o senador criou o simpósio A Importância da Mulher na Construção de um Parlamento Democrático, que recebeu o apoio de grandes personalidades do Brasil. Um país ou uma sociedade organizada não é um construído, é uma construção. E nessa construção, na qual se nota uma enorme diferença de tratamento entre homens e mulheres, especialmente numa sociedade como a brasileira, que tem uma Constituição que é expressa em reconhecer a igualdade de direitos, as indagações que são postas a partir do vídeo apresentado deixam esse espaço para que a gente se pergunte e tente se responder às razões e às formas de vencer esse desafio de uma desigualdade tão grande. A gente observa, ONU Mulheres como uma instituição global, observa que pouco mais dos Estados-membros da ONU tem uma mulher à frente de seu governo nacional e que apenas 31 desses Estados-membros contam com menos de 10% de mulheres nos seus parlamentos nacionais. Então, a gente vê ainda um caminho muito longo a ser percorrido, seja nacionalmente, seja internacionalmente. O simpósio aconteceu em várias cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Goiânia, Jataí e Valparaíso. Reconhecido por esse trabalho, o senador foi convidado para palestrar no primeiro Encontro Internacional de Mulheres Empreendedoras que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos. Seu painel não poderia ser diferente, chamou A Importância da Mulher na Construção de um Parlamento Democrático. Essa viagem, como a do Chile, teve suas despesas pagas pelo senador, sem nenhum tipo de recurso ou ajuda do Senado Federal. Luiz do Carmo encontrou brasileiras que moram nos Estados Unidos e também foi convidado para uma reunião do Senado de Massachusetts. O senador nos enviou um vídeo em que diz que também aprendeu com a Organização dos Americanos e que vai trazer experiências para o Brasil. O Brasil pode ser diferente, simplesmente ser mais sério na política brasileira e levar algumas coisas que tem aqui no Senado Federal para o Brasil, para nós mudar o Brasil. O Brasil é uma grande nação e merece ter um futuro brilhante. E eu estou aqui para pegar o de melhor que tem aqui para realmente levar para o Brasil e dar certo o Brasil. O Brasil é um país que merece dar certo. E dentro deste assunto, vale citar ainda outros dois projetos de autoria do senador. Um deles, a PEC 145 de 2019, que revê a forma que o sistema de suplência de senadores é feita hoje, exigindo que, caso um senador abandone seu mandato, o próximo candidato mais votado assuma sua vaga, e não os eleitos na chapa. Outro quer reassumir a característica semi-indireta de nossa Constituição, forçando o Brasil a realizar ao menos um plebiscito ou referendo a cada 4 anos, em assuntos de alta relevância para o país.
O senador Luiz do Carmo é titular de quase uma dezena de comissões, inclusive nas consideradas mais importantes do Congresso Nacional, como a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, a Comissão Mista de Orçamento, CMO, e a Comissão de Serviços e Infraestrutura, CI, além da comissão que analisou de perto a realidade de Minasul, que sofre com a proibição do amianto. Sua atuação nestas comissões é extensa e seria preciso muitas horas de vídeo para conseguirmos relatar tudo o que foi feito. Mas vale destacar sua relatoria histórica do marco regulatório dos transportes na CAI, uma das principais reivindicações dos caminhoneiros após a greve de 2018. Para chegar no seu relatório, o senador fez diversas reuniões com a categoria e até realizou uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás. Considerado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, como o quarto senador mais municipalista do Brasil, o senador Luiz do Carmo é autor de vários projetos que apoiam municípios goianos e seus representantes. Uma destas iniciativas é o Vereador do Futuro, com aulas para vereadores de todo o estado. O senador transformou seu escritório político em um centro de capacitação para parlamentares. De acordo com o senador, essa capacitação irá auxiliar os vereadores nas suas atuações como parlamentares, causando um impacto duradouro na política goiana. É sem palavras para agradecer toda essa oportunidade que ele está nos dando. É como você mesmo disse, é veterano, né? O Senado virá ao encontro do vereador. Isso é de suma importância, vai ficar na história e, sem sombra de dúvidas, os municípios têm só a agradecer a iniciativa do senador e que eventos como esse possam acontecer não só agora, mas ao longo dos mandatos dele, para que a gente possa estar sempre renovando, reciclando o que nós temos de bom para levar para a nossa população enquanto vereador. Sem dúvida, hoje essa iniciativa do senador Luiz do Carmo, o curso Vereadores para o Futuro, vai nos agregar um conhecimento altíssimo. Até porque o desempenho da nossa função exerce bastante responsabilidade e tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje, tudo aquilo que foi nos passado em conhecimento, vai fazer com que a gente possa exercer com a melhor eficácia a nossa função. São professores extremamente capacitados, pessoas de referência. Fiquei muito feliz, satisfeito em estar aqui participando desse curso, representando a Câmara Municipal de Mara Rosa. Após receber pedidos dos 4 cantos do estado, o senador desenvolveu um projeto pioneiro no Brasil, o Prosa Municipalista. Sem preferência ideológica partidária, o senador promove grandes encontros com as bancadas de um município. Para ele, isso possibilita um maior entendimento dos problemas do município, dando maior subsídio para a sua atuação. Radicalmente contra a proposta que ameaça os municípios goianos, o senador propôs a realização de uma audiência pública do Senado Federal em Goiânia, para debater o assunto com prefeitos. Com a presença do presidente da Confederação Nacional de Municípios e demais associações goianas, o senador reuniu representantes de mais de 70 cidades das 90 afetadas. Desde o início do ano, o gabinete itinerante recebeu mais de 80 cidades de Goiás, ouvindo suas demandas e lutando para realizá-las, sempre com a presença do senador Luiz do Carmo. E seu sucesso vem sendo extraordinário. Em emendas parlamentares, foram mais de 100 cidades beneficiadas e R$ 63.759.000 enviados aos cofres das prefeituras. Sem contar, é claro, as dezenas de reuniões feitas com ministros do governo federal em auxílio dos prefeitos e vereadores de Goiás, na tentativa do desbloqueio de algum recurso, pedido de crédito ou outra reivindicação. A conclusão sobre este trabalho, contudo, é somente você quem faz. A pergunta continua. Você sabe o que seus parlamentares fazem em Brasília? O senador Luiz do Carmo está disponível para sugestões e críticas a respeito da sua atuação e fará sempre o possível para se tornar um parlamentar melhor. Afinal de contas, Luiz do Carmo é um senador de resultado. Caso queira saber sobre todos os projetos do senador, entre em senadorluizdocarmo.com.br ou acompanhe em suas redes sociais.